Muito boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse webinário da série Fala Inovação, que é uma iniciativa aí da Agência USP de Inovação, a USPIN. Nós temos aqui conosco o prazer de receber o professor Paulo Saldiva, que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Ana Maria Chudinski Tavassi, diretora de inovação do Instituto Butantan e do Centro de Excelência em Novos Alvos Moleculares, o CNTD. Professor Saldiva, Ana, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos partir direto para o debate, já que o nosso tempo é curto, certamente o pessoal vai ter muitas perguntas. Então, não vai ter apresentação, não vai ter aula, a gente vai direto para a conversa. Então, eu vou abrir aqui com uma pergunta para vocês, que nós estamos aí com mais de um ano de pandemia, né? Aprendendo algumas lições muito duras ao longo desse trajeto, e como o contexto do nosso evento aqui é empreendedorismo e inovação, eu vi de vocês quais são as principais lições que a pandemia está nos forçando a aprender com relação a isso, a necessidade da gente investir mais e fortalecer a inovação tecnológica, a independência, né, a autonomia tecnológica do Brasil, principalmente na área de saúde. Então, professor Saldiva e Ana Marisa, a bola está com vocês aí para a gente conversar. Tá bom. Bom, obrigada, Ayrton, obrigado, professor, obrigado ao pessoal que está nos vendo, né, nos assistindo. Assim, acho que a gente está aprendendo, na verdade, muita coisa. Uma das grandes coisas que acho que a gente claramente aprendeu é a necessidade da gente ser autossuficiente em algumas coisas, tentativa de ser autossuficiente em algumas coisas, né, e também o aprendizado de entender os gaps que a gente tem hoje justamente para poder ser autossuficiente. Isso eu estou falando, por exemplo, relacionado ao tema de hoje, que é vacina, soro, imunobiológicos, e uma forma da gente se defender, né, de uma pandemia tal qual essa. Também acho que a gente aprendeu muito mais a dividir conhecimento e tentar trabalhar em equipe e fazer as coisas acontecerem de uma forma extremamente mais rápida. Eu acho que a gente deixou de ter medo de cobrar determinadas ações também, eu acho que a gente aprendeu isso também. Do nosso lado aqui do Butantan, assim, trabalhando no Butantan, né, o grande aprendizado foi justamente trabalhar numa equipe que sabia o que estava fazendo e que teve que agir de uma forma extremamente rápida. Então, eu acho que isso para nós foi um grande aprendizado. Eu acho que nunca mais seremos os mesmos, espero mesmo até que não, porque apesar de toda essa desgraça, né, que a gente está vivendo, né, de pandemia, alguns saldos foram positivos. Então, entender que a gente pode ter políticas institucionais ou mais globais que nos tornem sustentáveis naquilo que nós conseguimos fazer, eu acho que é o grande aprendizado. Voltar a ter orgulho da gente poder usar aquilo que sabe e fazer coisas, né? Ir para frente e enfrentar, de verdade enfrentar, não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, acho que essa, para mim, é o principal aprendizado de tudo isso. Perfeito. Não viver essa angústia, né, Ana Maria? Você vê o Butantan com toda a qualificação e a capacidade que ele tem, dependendo de receber, né, um insumo da China para produzir a vacina, realmente não dá para a gente permanecer assim para o futuro, né, próximas pandemias. Professor Saldiva, suas considerações aí sobre esses aprendizados. Bom, o primeiro aprendizado que a gente teve aqui na saúde é que era uma doença diferente. Nós estamos preocupados com tínhamos experimentado o HIV em 2009, né? Só que esse vírus é diferente. Ele, em vez de ser uma doença quase que só restrita no pulmão ou nas vias respiratórias, como no caso da
da influenza, o que aconteceu aqui é que a gente tem uma doença que vai para praticamente todos os órgãos, com consequências muito mais importantes, e que tem dois perfis. Um que é um perfil pulmonar clássico, né, que está em todos os órgãos, mas a maior parte das cenas se passa no pulmão, com insuficiência respiratória. E um outro grupo que é jovens e crianças, onde há uma parte substancial do corpo é pela resposta inflamatória que o indivíduo monta, né? Isso demorou um tempo. Bom, que progride rapidamente para a fibrose, levando a novas técnicas de ventilação. E a gente aprendeu também que tinha que ensinar essas técnicas de ventilação, porque foram trazidas para as UTIs pessoas, né, devido à alta demanda, equipes que não estavam acostumadas a lidar com paciente crítico. Então, isso levou a muitos acidentes com fístulas, né, drenagem e novas formas de ventilar pulmão. Desenvolver ventiladores, porque a gente não tinha número suficiente, foram repetidos. Desenvolver equipamentos de proteção que não tínhamos, né, foi tudo montado. E desenvolver vacinas e imunobiológicos, então vão ser voltados porque a gente não tem ainda vacina para impedir a circulação do vírus, e consequentemente teremos muitos pacientes graves ainda que terão que ser cuidados de forma conveniente. Aprendemos também que o controle da pandemia não é devido não só ao desenvolvimento dela, mas a sua solução vai muito além da caixa da ciência e da saúde. Ela depende de fatores como, por exemplo, a mobilidade enorme. Você viu, por exemplo, a nossa cepa, a cepa P1, ela foi mais ou menos um mês depois, ela estava presente em 61 países. A variante indiana, em pouco tempo, alcançou vários. A última vez que eu vi era quase 70 países que estão circulando, mas isso aumenta todos os dias como consequência natural de uma doença que não dá. Ela pode ser sintomática dias antes de ter, transmissível, dias antes dela ser sintomática. É a grande mobilidade desse vírus e a rapidez com que as pessoas se deslocam de um continente para outro, devido a nova mobilidade social do comércio. Vimos também que as cidades, que os níveis socioeconômicos é o fator mais importante, mais do que obesidade e comorbidades, uma vez que, embora o adoecimento seja contínuo, a mortalidade se concentra nas regiões de menor poder aquisitivo, onde tem o inóculo maior, as pessoas não têm resiliência econômica para ficar em casa, precisam sair, caracterizando, então, o nível socioeconômico como um importante modificador de efeito, da gravidade da doença, a diferença entre a doença leve e grave, e entre a grave e a morte, ela depende muito de outros fatores que não estão, que dependem de uma estrutura urbana, da morfologia urbana. E mais do que nunca, desenvolvimento autônomo de vacinas e insumos. Porque eu tenho quase certeza que nós vamos ter que, o ano que vem, tomar vacina de novo. E não será a mesma, ela terá que incorporar possivelmente as variantes, e já não tem vacina hoje para um tipo só no mundo. Então, se não tiver uma produção, nós vamos ficar dependendo de fora e vamos ficar sempre no último lugar da fila, tanto por fatores externos quanto por fatores internos, digamos, da política local. E também não basta ter vacina, né? Porque nós temos, por exemplo, hoje, a cobertura de sarampo em São Paulo está chegando a 50%. Né? No mundo, você tem uma incapacidade dos países vacinarem as suas populações, porque vacina é uma commodity, não é um common, né? Então, nem sempre você pode comprar, ou você não tem estrutura vacinal de saúde para vacinar. E, finalmente, fatores culturais importam. O movimento antivacinal, que sempre existiu, começou nos anos 70, teve o grande avanço com o Wakefield e a história do autismo com a vacina tríplice, né, ele se espalha, né, no mundo, mas agora não mais de boca a boca ou de rádio, mas através de redes sociais. Existe uma infodemia, um sistema que precisa ser estudado. No fundo, a gente precisa entender a epistemologia da ignorância que ocorre em vários segmentos da sociedade, inclusive na classe médica.
nos profissionais de saúde e entender um pouco melhor essa nova doença que percorre as redes sociais. Epidemiologia da informação, né? Então, eu diria da ignorância. Nesse caso, né? Também. Eu diria da ignorância, porque tem várias motivações para a ignorância. Tem xenofobia, tem problemas geopolíticos, tem preconceitos, tem, enfim, como aconteceu no passado, no tempo da peste bubônica, aonde o Tucídides, ao descrever a guerra do Peloponeso, ao descrever a morte do Péricles, atribui aos persas a contaminação das águas apenas. Hoje nós temos vários também pretensos jogos de guerra, de comércio, que criam lendas que hoje tem um espalhamento muito mais rápido do que no tempo do Tucídides. Perfeito. Marisa, olhando nesse contexto mais de médio e longo prazo, né, que o professor Saldiva colocou, a gente, mesmo que a gente controle a pandemia, esse momento mais grave dela aqui nos próximos meses, até o final desse ano, tudo indica que a Covid é um problema que chegou para ficar e a gente vai precisar de vacinas sazonais, né? Enfim, é um problema com o qual a gente vai ter que lidar por algum tempo ainda. Como é que o Butantan e talvez a ciência brasileira de uma forma mais ampla está respondendo aos desafios que essa visão de mais longo prazo traz em termos de conquistar essa autonomia que a gente não teve no ano passado, né, no início da pandemia, mas talvez, né, recuperar um pouco desse tempo perdido e, olhando mais para frente, ter um mínimo de autonomia em termos de desenvolvimento e tecnológico e produção dos insumos e das vacinas daqui para frente. Bom, no Brasil são vários projetos, né, universidades e instituições, são vários projetos para desenvolvimento de novas vacinas, porque, claramente, como já disse o professor Saldiva, é um problema que nós vamos enfrentar para frente, não vai acabar aqui de uma vez por todas. O Butantan fez, todo mundo sabe isso, mas fez dois investimentos grandes, né, e que foi com a Coronavac, né, trazendo a Coronavac, e foi muito acertado, né, porque a tecnologia de produção da Coronavac é uma tecnologia que o pessoal do Butantan tem expertise, domina esse tipo de produção. Por que não saiu na frente? Pelo motivo que eu falei antes, a gente não tinha, para aquela tecnologia, infraestrutura para escalonamento da forma que precisa ser feita, né? Mas foi acertada e, assim, esta tecnologia a gente consegue desenvolver muito facilmente no Butantan, tendo infraestrutura para escalar da forma que é necessário. Segunda investida é a nova vacina, né, que a gente está falando aí na mídia da Butanvac, e aí sim, novamente usando uma plataforma, que é a mesma plataforma de produção da vacina da influenza, né, então, que é a produção em ovos. Então, o Brasil absorveu isso, né, o Butantan absorveu isso, muito bem essa tecnologia, tem domínio dela. Então, claro, quando houve a possibilidade de começar a produzir isso aqui no Butantan, é uma grande esperança, porque, veja, nessa plataforma, hoje, nós produzimos quantidade suficiente para distribuição da influenza para o país inteirinho, né? No esquema de vacinar todo ano. E tem excedente, inclusive. Muito recentemente, a fábrica aqui, ela passou por uma pré-avaliação da Organização Mundial de Saúde, o que significa que o Butantan passa a ser um player, inclusive, para exportação dessa vacina. Então, isso, né, esse tipo de plataforma que tem uma facilidade grande de produzir, já está testado, a tecnologia está testada. Se isso funcionar muito bem, né, porque ainda temos que passar pelos ensaios clínicos, a gente tem uma segurança, né, de ter uma vacina e uma capacidade produtiva para o país, com certeza. Então, eu acho que isso é a forma que a gente enfrentou. Obviamente que nós temos outros projetos andando na própria instituição, com vacinas inovadoras, outra geração já de vacinas, né? Nós, obviamente, estamos preocupados com a incorporação de outras tecnologias,
E da mesma forma que nós, o país inteiro, né? São muitos projetos que estão aí, tanto o estado de São Paulo quanto outros estados. Então, no meu ponto de vista, não é bem o problema científico aqui rodando, né? Vai ser um problema muito mais de escalonamento, de infraestrutura para escalonamento desses projetos todos que estão rodando por aí, se todos, ou alguns deles, realmente emplacarem. Então, é assim que a gente está se preparando. E o soro? Você falou muito pouco ou nada do soro, Ana Marisa? Mas agora eu posso falar um monte do soro. Eu pensei que você queria só falar de umas... Você veja que do soro aí nesse cenário. No caso do soro, a coisa foi um pouco diferente. A gente reuniu e pensou como que nós podemos enfrentar ou tentar enfrentar isso sem depender de importação de nada. Então, e com a expertise e com a tecnologia que a gente já tem dominado aqui. E o soro, nós não fomos os únicos a pensar em fazer um soro. Todos os produtores de soro que estão no mundo pensaram em fazer um soro. Mesmo porque a gente já tem histórico de soro antirrábico, que é um soro para vírus e que funciona muito bem, né? Então, nos reunimos, a gente teve uma colaboração, aí começam as colaborações, né? Teve a colaboração do professor Durigon, no isolamento do vírus, a cepa original, todos aqueles problemas, né, de você conseguir laboratório com nível de segurança alto para poder trabalhar com vírus, mas felizmente a gente tinha, né? Tem uma planta aqui no Butantã, justamente que faz, que trabalha com influenza também, a gente conseguiu isolar isso e poder produzir o vírus aí. Fizemos uma outra colaboração com o IPEM, numa novidade de inativar o vírus por radiação, e aí estudamos, botamos todos os pesquisadores que fazem parte desse centro de inovação aqui, trabalhando para caracterizar esse vírus, como que era a resposta imunológica, fizemos tudo. Bom, e, obviamente, pegamos um caminho aí que a gente já conhece muito bem de produção de soro na fazenda do Butantã, com todo o sistema de qualidade, já com tudo organizado para a produção dos outros soros que a gente também faz no Butantã. Bom, você vê como é importante você ter infraestrutura e expertise. Em 5 meses, a gente tinha o soro dentro do frasquinho, porque com tudo feito e preparando toda uma documentação para a Anvisa de um novo produto, que passa por todas as fases. A gente não pulou nenhuma fase, né? Aí, mais 5 meses para fazer os testes que são exigidos nos guias, né, da agência regulatória para você entregar um novo produto. E, em menos de um ano, uma aprovação da Anvisa para você começar o ensaio clínico. Então, isso é inédito, né? Mas por que foi possível? Porque a gente tem infraestrutura, porque a gente tem expertise. Se não tivesse, não daria, né? Então, eu acho que esse é o... né? Mas, como você falou, precisa ter colaboração, não adianta ter só um centro de excelência, tem que ter todo um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento funcionando. Você tem que ter um entendimento para que rumo você vai, né? E no que você pode ser bom, e naquilo que você pode dominar, e naquilo que você tem gente. Eu acho que tem que ter esse entendimento, né? Focado de alguma forma, que aí você consegue. Professor Saldiva, fala um pouquinho da importância de ter essas diferentes ferramentas, né? Claro que a mais emergencial importante é a vacina, mas aí você tem o soro, que entra para tratar pessoas que foram infectadas, que desenvolveram a doença, e você precisa ter infraestrutura hospitalar, quer dizer, fala um pouquinho da importância do Brasil investir não só na vacina, mas de ter todas essas outras ferramentas e insumos, enfim, expertises disponíveis para lidar no médio e longo prazo com essa pandemia, né? Pois é, eu vou falar um pouquinho do soro, né? Só na vacina que eu vou comentar rapidinho, é que o que foi feito em termos de produção de vacinas em espaço de tempo, curto espaço de tempo, foi extraordinário no mundo. Se você for ver o histórico entre você começar a fazer a vacina e colocar no braço das primeiras pessoas, você vai ter vacinas que demoraram 20, 30 anos para ficarem prontas, e agora você teve coisa da ordem de meses. E isso mostra que a criatividade humana, ela está latente, mas ela se acentua nos momentos de dificuldade. E, aliás, toda a pandemia trouxe, é muito difícil de vivê-la, mas ela leva a progressos definitivos, como foi no saneamento. Aliás, a vacina para
varíolas, né, ela nasce num consultório por observação clínica pelo Jenner, que inoculou pústula de ordenhadoras de vaca que tinham o vírus da varíola bovina. E isso continua, o vírus atenuado, quer dizer, deu origem ao protótipo de uma protovacina que foi, que mudou o mundo. E eu acho que o soro, ele se aplica no sentido de diminuir a gravidade das pessoas. Nós temos, como eu disse, existe hoje em nosso hospital, eu faço autópsia, só para quem não conhece, eu faço autópsia. A gente não tinha uma sala NB3 para fazer a autópsia dos pacientes do HC, e a gente teve que desenvolver novos métodos de coletar material de vários órgãos e sistemas, para a gente entender a patogenia dessa doença, saber o que está acontecendo, para onde ela vai, para onde ela fica, e fornecer material para entendimento da biologia dessa doença. A gente conseguiu montar isso, montamos isso em poucos meses, porque já tínhamos uma infraestrutura aqui, como disse a Ana. Só que existe um grupo de pessoas que tem sequelas muito graves nessas doenças. Sequelas neurológicas, por exemplo, em maior ou menor grau, 30% que saem da UTI não voltam. Pode desenvolver desde insônia ou alterações de memória de curta duração, né? Como também sequelas motoras importantes, e você fica paralisado durante semanas. Você está hoje colocando, nós temos pessoas que ficam 8 semanas, 9 semanas nas UTIs. Perdem muito pulmão. Nós temos hoje um contingente de pessoas no HC, eu diria que algumas dezenas, que não conseguem sair da UTI, não porque não tenham vencido a doença viral, mas ficaram com comprometimento de alguns órgãos e sistemas que é difícil voltar para casa. Isso nós vamos ter que nos preparar também para isso no futuro. Então, o soro, enquanto você não consegue controlar a existência de formas graves, esse é um erro das políticas nossas, porque você faz projeção abertura ou diminuição das atividades baseado na relação de leitos de UTI disponíveis. Então, veja que interessante, você tem 60 doentes na cidade e você tem 60 leitos de UTI. Você está muito mal. Aí você faz um hospital de campanha, passou para 120. Aí, de repente, por mesmo número de doentes, você mudou a relação e parece que está tudo bom. Só que quem vai, uma parte deles não volta, vai morrer ali, e uma outra parte vai sair com consequências que podem prejudicar a qualidade da sua vida durante muito tempo. Por isso que o ideal seria você reduzir ao máximo a gravidade da doença. E como o vírus é ele causa uma imunodepressão, tanto que nós estamos vendo nesses pacientes longs, infecções por oportunistas, por fungo, de todas as cores, né? Não só... e você tem pneumonia associada ao ventilador, que pode levar, então, a uma infecção bacteriana superajuntada. O melhor seria que você recompusesse a imunidade da pessoa, mesmo que artificialmente com soro. Então, essa é uma esperança num país que ainda não controlou a circulação do vírus. O soro talvez seja menos necessário no futuro, no dia que a gente tiver uma abundância de vacinas, mas este não é o momento. Então, a liberação desse soro mostra a importância de você produzir remédios mais ou menos ajustados para a sua realidade, né? A realidade que você vive naquele momento. E a importância de manter investimento em pesquisa, porque comprar qualquer equipamento você compra. O duro é quem vai mexer com aquilo. E essa é uma tragédia no Brasil, porque os investimentos, eles são feitos sempre por agências de fomento, investimento de custeio dos governos, está lá, todo mundo lá em cima e não consegue ter sobra de investimento. E o setor privado considera que o investimento em saúde, tecnologia em saúde, tem um retorno muito longo. Então, você não tem um investimento maciço em desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, o que aconteceu no meu momento atual, que foi bom, quem já tinha infraestrutura pôde responder. Mas você agora que passou esse negócio, e vai ficar, quando você faz estudos de paleopatologia, você pega material das autópsias dos pacientes
do surto de influenza de 1917, você vai ver que vai seguindo depois, você vai ver que ele está circulando durante 20 anos ou 30 anos. E foi deslocado pela gripe asiática de 57, pelo H2N2. Então, os coronavírus entraram na nossa saúde mais ou menos em 1980, mas beta-coronavírus se adaptou, os beta-coronavírus, são 4 subtipos, se adaptaram muito bem a gente, e vão ficar durante muito tempo, e é muito provável que tenhamos, até que se restrinja muito a circulação deles no mundo, que tomar vacina até que você tenha um cinturão de imunidade coletiva, como acontece com o vírus do sarampo. Ele está circulando, mas você tem... quando você cai muito a vacinação, ele vai voltar. Então, nós vamos ter que ter vacina para colocar para o nosso povo. A conta não sei, não, mas deve ser 9 bilhões de unidades de vacina por ano que vão ter que ser produzidas, de 9 a 10 bilhões. A pergunta é, essas vacinas vão ser para quem precisa ou para quem pode pagar por elas? Então, os países vão ter que desenvolver sua própria tecnologia. Então, eu acho que foi uma lição muito dura da importância de investimento em tecnologia que nós tivemos por absoluta imprevidência e por uma política de ciência e tecnologia que vem sofrendo um subfinanciamento já de alguns anos. Perfeito. Vou abrir aqui, trazer algumas perguntas. Tem muita pergunta chegando do público que está acompanhando a transmissão aí. Obrigado para todos que estão participando. Algumas perguntas acho que já foram respondidas aqui, mas Ana Marisa, muita gente perguntando coisas um pouco mais específicas a respeito do soro, né? Em que situações ele vai ser administrado, como é uma injeção e qual que é o estágio atual, né? A Anvisa autorizou faz pouco tempo, acho que nas últimas 2 semanas, né? O início dos testes clínicos já começou, quando que vai começar? Então o pessoal está um pouco curioso para saber mais detalhes sobre o soro. E para o professor Saldiva, na sequência, também dúvidas um pouco mais específicas sobre a vacinação, por exemplo, de grávidas e com relação às novas cepas que estão surgindo, até que ponto a gente pode ter confiança ou não de que essas vacinas atuais vão ser efetivas também contra essas novas cepas que estão surgindo. Então, vamos lá. Bom, o soro, como já falamos aqui, é o anticorpo pronto, né, que é produzido, no nosso caso, produzido em cavalo, e isso que é oferecido para alguém que já esteja infectado, né. Então, o objetivo do soro é justamente bloquear o efeito do vírus e, evidentemente, diminuir o quadro grave da infecção. O desenho clínico, né, é muito importante entender isso, a gente tem que fazer um desenho clínico, né, as etapas dos ensaios clínicos, porque essas etapas é que vão dar segurança depois de poder expandir o uso para uma população. Então, como que isso foi desenhado? Os primeiros pacientes que vão receber o soro são pacientes que têm alta probabilidade de desenvolver uma doença grave, o que significa que são pessoas imunodeprimidas. Então, nesse primeiro momento, a gente tem 2 centros, né? Um dos centros é o Hospital do Rim e outro é o Hospital HC. No Hospital do Rim são pacientes imunodeprimidos por transplante, né? E no HC são pessoas imunodeprimidas, normalmente pacientes oncológicos, que têm uma imunodepressão pela própria medicação, mas que isso, depois transplantados também, isso vai acabar acontecendo meio de uma forma geral. Então, esse é o primeiro grupo que vai receber nessas fases de estágio, né, A, B e C. Essas primeiras fases, elas são necessárias para entender segurança, dose efetiva e daí eficácia. Então, tem um total aí de 700 pacientes ao todo para concluir essas fases A, B e C, e aí é um grupo relativamente homogêneo, né? Então, são pessoas imunodeprimidas, não que estejam com a doença grave, mas que têm a possibilidade de evoluir para uma doença grave. Então, são essas as pessoas.
Como você bem disse, a Anvisa foi um trabalho muito rápido de todo mundo, inclusive da Anvisa, todo esse entendimento, porque é um produto novo, vai e volta, é muita pergunta, todo mundo tem que responder tudo, porque todo mundo tem que estar seguro, né, que pode chegar e aplicar em pessoas. Então, a gente concluiu as respostas para a Anvisa faz pouco tempo também, a Anvisa muito rapidamente também aprovou, e nesse momento a gente está nos últimos trâmites aí de burocráticos, são contratações, treinamentos de centro, não é trivial fazer um ensaio clínico num hospital, e também não é trivial para o próprio país, né, fazer um ensaio clínico, fazer 1, 2, 3, o Brasil é mais habituado a trabalhar já nas fases de ensaio clínico 3, né, não o desenho desde a fase 1. Então, isso não é trivial, exige uma série de contratações, treinamentos, etc., mas a gente está, assim, nos próximos dias, realmente, isso vai começar. Os pacientes, claro que é um ensaio clínico que será feito no hospital, os pacientes vão receber, a medicação é endovenosa, portanto, tem que ser feito no próprio hospital. Então, assim, você me perguntou quando, eu não posso te dizer. E vai embora. Não. E será acompanhado. Óbvio que o resultado do efeito do soro deve ser observado muito rapidamente, porque esse é o objetivo, né? O anticorpo reconhecer logo o vírus e impedir que a doença evolua para uma forma grave. Perfeito. Professor Saldiva, sobre as dúvidas aí sobre vacinas, né, para grupos, para gestantes, crianças também, que tem um impacto muito grande na questão da reabertura das escolas, né, e também com relação às novas cepas, o que as pesquisas estão mostrando com relação a isso? Bom, complementando só o que a Ana falou, o teste que esse soro vai ser colocado é muito grande, porque ele são pessoas que são imunodeprimidas pela doença crônica, são imunodeprimidas pela medicação que você usa para impedir a imunidade celular, que é muito importante para o vírus, e o vírus também, quando mesmo indivíduos não imunodeprimidos, ele causa uma imunodepressão enorme. Você olha o pulmão, ele está largado de sua própria sorte, porque ele codifica algumas proteínas na sua fração, no seu genoma, que não faz proteínas estruturais, que secretam, que inibem a atividade das células de reconhecimento de antígeno e a ativação de células de defesa. Então, por isso que o soro objetivo é uma esperança para as pessoas que estão gravemente doentes, para acelerar a recuperação e impedir a fibrose pulmonar, que é uma sequela, e a lesão endotelial, que faz com que o indivíduo, do revestimento dos vasos, que faz com que eles tenham muita trombose e muitas obstruções, às vezes, de artérias importantes. As vacinas, elas são eficientes, mas não são 100% eficientes. Elas não são eficientes, elas são muito mais eficientes para impedir a mortalidade ou formas graves do que para impedir formas leves. Pelo menos é o que a gente vê, tem pessoas que desenvolveram Covid mesmo após terem tido Covid. Né? Nós temos acontece aqui, nós temos pessoas que faleceram mesmo, tendo tido Covid pela segunda vez, com vírus diferentes. Mas ela também não impede de você ser infectante. São poucas as vacinas que têm poder esterilizante, né, que inibem a proliferação do vírus. Você vai ter a infecção, mas não vai fazer doença. Vai ser um período de viremia mais curto, mas você pode, inadvertidamente, né, ter o contato com o vírus, ser vacinado, e você está com o vírus se dividindo de uma forma imperceptível, como muitas pessoas que fazem Covid são assintomáticas ou oligossintomáticas. Então, a vacina vai aumentar a chance de você não ter doença. E as vacinas vão ser aprimoradas, com certeza. E, aparentemente, essas vacinas que existem seguram tem anticorpos neutralizantes para esses vírus, embora o anticorpo neutralizante que você mede no soro não seja a única medida de efetividade de uma vacina, mas, quando aparece uma cepa nova, ele reduz um pouco. Ou seja,
é provável que a gente vai ter que tomar vacina. Eu não sou um infectologista, nem um virologista, mas então eu entendo mais do soro do que da vacina, porque eu vejo o estrago que o vírus vai fazer, e qualquer medida que for feita para reduzir essa gravidade da doença vai ser muito bem-vinda, nas formas graves da doença. Não é que todo mundo vai ter isso. Eu sou um pouco pessimista, porque eu só pego as pessoas que faleceram, que desenvolveram formas graves. Então, mas a vacina, a gente tem a impressão, que tem um estudo que ainda não foi publicado, mas que tem dado um pré-print do grupo da Esther Sabino de Oxford, que acompanhou o aparecimento da variante P1 em Manaus. E e são pessoas que já tinham coletado níveis de anticorpos, já tinham sido infectados, e você tinha um nível de anticorpo, ele vai caindo com o tempo, anticorpo produzido por ele. E, de repente, algumas pessoas dessas que ficaram doentes tiveram um aumento da curva de anticorpos. Né? Estavam caindo, e, de repente, você vai ver, existe uma subida. E eles inferem que uma parte das doenças, e é um anticorpo contra a P1, né? Então, admite-se que uma parte das doenças, das doenças da segunda onda, foram devidas a uma reinfecção pelo P1. E esse número, de acordo com os estudos, é em torno de 20%. Então, por isso que eu estou dizendo, eles desenvolveram formas leves, não foram fatais, mas o fato de você ter imunizado pelo próprio vírus original, ou a variante original, não conferir proteção absoluta contra uma nova variante, numa fração pequena de pessoas da população. E isso vai ser necessário, então, é isso que todo mundo infere. Eu acho que o próprio Butantan está trabalhando com essa possibilidade real, e todo mundo que trabalha com vacina, é fazer um mix, como você faz mais ou menos para o vírus da gripe, dos tipos que estão circulando mais frequentemente, você administra, e enquanto estiver surgindo novas variantes, você vai ter, e circulando, você vai ter que ficar tomando vacina até que você consiga inibir a circulação do vírus. Infelizmente, as vacinas conseguiram tirar o único vírus de circulação letal através de um estudo coordenado global, que foi a varíola, né? E o último caso foi em 76, de uma menina de Bangladesh, mas ele tinha um caso esporádico em 77, de uma fotógrafa da Faculdade de Medicina de Birmingham, que acompanhou uma dissecção de um caso antigo de varíola para demonstração e contraiu o vírus, porque ela tinha que mexer nas peças para colocar nas estatísticas, nas peças anatômicas. E era jovem, ela morreu com um pouco mais de 30 anos, e a razão disso foi que, embora a vacinação para a varíola fosse obrigatória na Inglaterra, a mãe não acreditava em vacinas, ela já fazia parte do movimento antivacinal. Não vacinou quando devia ter vacinado. Então, nós vamos ter um problema ainda, devido a qual vai ser o contingente das pessoas que são antivacinais. E, por incrível que pareça, a antivacinação não está associada à baixa educação, pelo contrário, quando você vai ver o nível de escolaridade das pessoas, elas cada vez mais são a lenda urbana, a loira do banheiro, que todo mundo tem uma lenda, né? Não sei se os jovens estão ouvindo, mas tinha uma tal de loira do banheiro que você ia na boate, ela ficava lá e matava você, né? E isso tem muito a ver com pessoas de alto nível educacional que acreditam, né, num complô da grande farma, de você querer inibir o direito individual das pessoas, enfim, e em contrapartida, em países, por incrível que pareça, que tem um viés mais autoritário, né, quer dizer, é um debate muito clássico entre a liberdade individual das pessoas e o bem comum, e isso envolve não conceitos científicos, mas valores, princípios, regras sociais, que a gente ainda não vai ter que aprender a lidar. Perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está esgotado. Queria agradecer primeiramente o professor Saldiva, a doutora Ana Marisa, foi ótimo, a gente com certeza poderia falar muito mais aqui, tem muitas perguntas ainda chegando sobre essa questão da antivacina e, pessoal, muitas perguntas aí,
mas faremos outros eventos, haverá outras oportunidades, então agradeço a todo mundo, peço desculpas quem não teve sua pergunta contemplada, mas fica para o próximo encontro, então. Obrigado ao USPIM por organizar o evento e uma boa tarde a todos, se cuidem e vacinem-se, quem ainda não se vacinou, na primeira oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente.